Um professor meu uma vez disse que nas outras doenças você diz que tem a doença, como eu tenho câncer, eu tenho insuficiência cardíaca, mas na doença de Alzheimer parece que a doença que tem é a pessoa, porque ela domina aos poucos todos os campos da, da do paciente. Então parece que no primeiro caso, os outros casos que relatei, a doença está contida na pessoa, e do Alzheimer parece que a doença contém o paciente. E todos os dias 55 mil novos casos no mundo de doença de Alzheimer são dados. Então isso é uma coisa muito alarmante, né? Veja, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa. Está no grupo das doenças que destroem o cérebro, não destruindo primariamente os neurônios, começando em regiões específicas a partir do tipo de demência que a pessoa tem, e causa uma mudança não só do ponto de vista estrutural, mas uma mudança do ponto de vista bioquímico, que isso é muito importante na patologia, na fisiopatologia da doença. Então, mas ela não acontece de vez, é lentamente, e essa destruição interior subjetiva se manifesta objetivamente por perdas funcionais. O que é isso? Na capacidade de lidar e fazer as coisas e de ser autônomo, de tomar decisões coerentes por si. E também a presença no começo da doença de áreas sadias com áreas doentes gera confusão enorme no paciente, porque muitas vezes ele é capaz de andar ainda, de saber onde é a porta de casa e tentar ir para um lugar que ele conhece, mas ele não sabe voltar, por exemplo. Então, isso no começo da doença é uma fase bem difícil. E às vezes há um certo grau de insight ainda. Insight é a capacidade de se enxergar. E aqui eu vejo um sofrimento muito grande dos pacientes quando há perda de elementos simbólicos do que ele representa, o de que a vida representa, e que no final é o que diz o que nós somos. E estão aqui e nós não percebemos. Estavam no paciente e ele não percebia até a hora que ele começou a perder, como por exemplo, ser capaz de sair para qualquer lugar, ser capaz de tomar banho sozinho, ser capaz de gerir as próprias finanças, ser capaz de cuidar de outra pessoa. Então, eu vejo que os pacientes sentem muito a perda desses elementos simbólicos que caracterizam a pessoa. A pessoa não é formada só pelo corpo, mas sim pelas coisas que ela cerca, que o cercam, que ela faz. Então, alguns pacientes sentem muito isso, e é uma coisa realmente muito triste a perda desses elementos simbólicos. E na família, isso também é muito comum, a mudança na psicodinâmica familiar, quando isso acontece com a mãe, a avó, que era a matriarca, que cuidava de todos, recebia a todos, ajudava financeiramente, dava apoio sentimental, ou então com aquele pai que era superativo, presente, ajudava, se sacrificou a vida toda em nome dos filhos, e de repente ele deixa de ser pessoa e passa a ser paciente. Nesse caminho de pessoa para paciente há uma distância, um fosso enorme, um abismo de tristeza e de sentimentos perdidos. E nisso a família tende a se reorganizar, e nessa reorganização de posições
Algumas pessoas assumem a função financeira, outros assumem o lugar simbólico de tomar as decisões, passa a ser como se fosse o líder ou a líder da família e novamente retoma o elemento simbólico que é passado transgeracional, de quando uma pessoa adoece, cabe ao filho ou à filha ocupar o lugar daquela pessoa, ou então dividir o lugar daquela pessoa no ambiente familiar. Então isso é muito, muito interessante. Aí você deve perguntar o que é que tem a ver o cérebro com a família, que é o título dado para essa aula. É justamente isso, é essa mudança de que uma mudança de um órgão acaba interferindo no contexto total da vida de uma família. E aquela pessoa que antes era de uma personalidade forte, presente, marcante, passa a ocupar outro lugar social, também familiar, que é o lugar do paciente com demência. E aqui é uma hora muito importante, que é o conselho que eu dou, é que viva bem esse momento, porque ela, se saiu de pessoa para paciente, ela ainda é pessoa, não deixou de ser pessoa. Ela é uma pessoa paciente. Então crie momentos com essa pessoa enquanto ela ainda está aqui com você. Eu digo às famílias que façam reuniões, aproveitem, leve ela para passeio, explore cada integridade que ainda existe, cada momento de prazer que a pessoa consegue ter, explore. Se ela ainda consegue viajar para outra cidade, para a cidade que ela gosta, viagem. Crie momentos em família, e também crie momentos a sós com a pessoa. Você que é filho, fique com ela um tempo, curta a sua mãe, o seu pai, o seu irmão. Aproveite, porque sabe quem ganha com isso? Todos, o paciente e a família. Desfrutar, porque lá na frente, quando ele já não tiver mais, vão ter muitas boas lembranças desses dias também. Esses dias não estão escritos e predeterminados a serem dias ruins exclusivamente. Podem ter dias muito bons. A dor vai ser presente, não existe vida sem dor, e a psicanálise diz que o ser humano passa a maior parte do tempo sem momentos de alegria. O que eu quero dizer é que a alegria não é o sentimento que ocupa a maior parte do tempo nas nossas vidas. Tem a preocupação, a dor, a indiferença, a vida normal, e tem os momentos de alegria. Então procure gerar esses momentos de alegria, procure revisitar o passado em busca de momentos bons e coisas que a pessoa gostava de fazer, de frutas que ela gostava de comer. E apesar desse cérebro não estar mais funcionando como antigamente, a conexão com a família ainda existe quando existe uma ação da parte da família para essa pessoa. A dinâmica da família também é importante, porque apesar de ter um cuidador, é importante que a carga seja dividida. Porque se todos cooperarem para o paciente, o sofrimento de cada um e a sobrecarga de cada um vai ser menor. Numa família, se tem alguém que não está numa zona de desconforto com essa situação, provavelmente tem uma pessoa suprindo aquela necessidade que ele não está ajudando. Então, alguém
tem que fazer o que o outro não está fazendo. Então tem que cooperar. Não é à toa que essa criação da rede de apoio dentro da família foi estudado e viu que existe ao redor, nas famílias latinas, uma sensação de lealdade na família para com o paciente com demência, reciprocidade e compromisso. Disso surgiu o termo familismo ou familiarismo, que isso é maior na nossa cultura do que em outras culturas, ele compara isso. Então revisite o passado e veja quem foi aquela pessoa e tente viver com ela os melhores tempos que você pode. Não serão como antes, o momento agora é outro e a doença muda. Então a cada fase da doença haverá um tipo de momento a ser aproveitado. E para terminar isso, e como exemplo de cuidado, eu vi uma vez na televisão um paciente que ele era muito idoso, os filhos não tinham filhos, e ele colocou a esposa dele numa instituição de longa permanência, e as pessoas ficavam impressionadas que ele, tão velhinho, tinha o maior esforço para ir lá visitar a esposa dele todos os dias. Quando chegava lá, ela não reconhecia ele, não sabia que era ele, mas ele ficava ao lado dela, pegava na mão, beijava a testa. Passava um tempo, dava tchau, dizia que ia voltar amanhã e voltava. Aí perguntaram a ele: por que é que você faz isso? Por que recomenda? Imaginava que ele ia dizer: é porque eu amo, porque uma dessas coisas que a gente pensa que vai ser a resposta imediata. E a resposta que ele deu é a resposta que eu deixo para vocês como reflexão. O que ele disse foi o seguinte: ela pode não lembrar quem eu sou, mas eu lembro quem ela é para mim. Então, vivam o tempo da melhor forma possível com o paciente que ainda está na família.